Olá pessoal, nesse vídeo nós iremos falar sobre funções em Python. E eu quero chamar a sua atenção porque esse é um vídeo extremamente importante. Funções são um dos principais mecanismos de qualquer linguagem de programação. Como programador, a sua tarefa vai ser basicamente concentrada em construir funções ou outros mecanismos de abstração e de reuso de código como classes e módulos. Na prática, você vai construir muitas funções no seu dia a dia. Então é importante a gente aprender e dominar esse recurso da linguagem. Uma função em Python, ela tem a seguinte assinatura. A gente usa a palavra-chave def, o nome da função e um conjunto de parâmetros. 2 pontos e depois a gente tem o corpo da função. Isso é o que a gente chama de declaração da função. Uma vez que a gente declara a função, depois a gente tem que invocar ou chamar a função. Vamos começar a ver uns exemplos para essas coisas ficarem mais concretas. Primeira coisa que a gente vai fazer é definir uma função muito simples chamada foo, que recebe como parâmetro um número n e retorna esse parâmetro. Então aqui a gente declara uma função muito simples chamada foo e você às vezes vai ver em alguns materiais, né, esse uso. A gente está declarando aqui uma função foo. Por que esse nome? Na verdade, esse nome é o nome que a gente dá quando o nome da função em si não importa. Então, a gente tem uma função muito simples aqui, que recebe um parâmetro e retorna esse parâmetro. Isso, como eu disse, é a declaração da função. Então, eu vou executar esse código aqui e você vai ver que nada vai acontecer. Olha só. O processo saiu com código de retorno 0, mas ele não imprimiu nada, não fez nada. Por quê? Simplesmente declarar uma função não quer dizer que ela vai ser executada. Para que a função seja executada, a gente precisa de invocar, de chamar a função. E a gente faz isso com o nome da função e passando um parâmetro. Então aqui eu estou chamando a função foo com o valor 10 passado como parâmetro. O que isso quer dizer é que o interpretador Python vai executar esse trecho de código aqui, substituindo a variável n pelo valor 10. Se eu chegar e imprimir aqui essa chamada da função, a gente vai ter o número 10 sendo impresso. Vamos ver? Então, como esperado, a gente imprimiu o valor 10. Essa é uma função extremamente simples, né? E a gente pode até ser levado a pensar que ela não é útil. Mas ela já dá a entender a gente o seguinte: se eu crio funções que fazem tarefas úteis, tarefas interessantes, tarefas complexas, eu só preciso escrever o código para aquela tarefa uma vez. A partir daí, eu só vou chamar aquele código com diferentes parâmetros que eu quiser. Uma outra coisa que a gente poderia fazer aqui nessa função é, em vez da gente retornar o valor n, eu posso simplesmente imprimir algo aqui dentro. Então aqui eu estou simplesmente imprimindo o valor do parâmetro. Eu vou novamente chamar minha função com o parâmetro 42 e vamos executar para ver o que acontece. O valor do parâmetro é 42. Novamente, uma função simples aqui. Vamos começar a fazer umas funções um pouquinho mais interessantes. Vamos fazer uma função agora aqui que eleva um número ao quadrado. Como que a gente faz isso? A gente vai declarar uma função chamada eleva ao quadrado que recebe como parâmetro um número n e retorna esse parâmetro elevado ao quadrado. Note que nessa função a gente está usando o operador asterisco asterisco, que é o operador de potenciação em Python. Vamos chamar essa função e imprimir um valor elevado ao quadrado? Então, eu vou imprimir aqui 2 elevado ao quadrado. Vamos executar para ver o que acontece. A gente recebeu o valor 4. Da mesma forma, eu posso executar com 20 elevado ao quadrado e assim por diante. Uma vez declarada essa função, eu posso simplesmente usá-la quantas vezes eu quiser. Então, note que assim, essa é uma função simples, já faz algo útil, mas ela já começa a ilustrar para você o poder de funções. A gente pode pegar essa função e eu não quero simplesmente elevar um número ao quadrado. Eu quero fazer uma função que retorna um número elevado a uma potência. Como que a gente faz isso? Vamos declarar aqui uma função potência. Essa função recebe um valor n, mas eu quero também passar como parâmetro 1 uma potência ao qual o número n será elevado. Uma vez que a gente tem esses dois parâmetros, basta eu retornar n elevado à potência que eu quero. Então, vamos usar essa função, por exemplo, para a gente imprimir 3 elevado ao cubo. Vamos executar para a gente ver. 3 elevado a 3 é 27. Se eu pego aqui, eu vou fazer essa função com 2 elevado a 10.
a gente tem o número 1024 sendo impresso. Então veja bem, a gente criou uma função e a gente pode invocá-la, a gente pode chamá-la com os mais variados parâmetros. Daqui você já começa a ver um pouco do poder desse mecanismo de funções. E como eu disse, na prática a gente vai criar funções o tempo inteiro. Vamos complicar um pouquinho mais agora e a gente vai escrever uma função que recebe um número como parâmetro e retorna true se esse número for positivo e false caso contrário. Vamos lá? A gente vai declarar uma função positivo que recebe o número n e faz um teste. Aqui dentro nós vamos usar uns comandos condicionais. Então, se o valor de n for maior ou igual a 0, a gente vai retornar true, caso contrário, a gente retorna false. A gente vai melhorar essa função daqui a pouco, mas vamos fazer alguns testes com ela. Vamos imprimir aqui alguns números para a gente ver. Vamos executar a nossa função. Então, ela está retornando true. Vamos passar aqui um número agora, -1. Ela retorna false. Vamos passar um número positivo agora de novo. Ela retorna true e assim por diante. Agora, pessoal, vamos lá. Essa função aqui, ela é uma função que cumpre o trabalho dela, mas ela não é uma função que um programador profissional Python faria dessa forma aqui. E você está fazendo esse curso para se tornar um programador profissional, então nós vamos aprender do jeito certo. Veja bem, a gente está fazendo um teste aqui. Se m for maior ou igual a 0, a gente retorna verdadeiro. Caso contrário, a gente retorna falso. Então, veja só, o que a gente está retornando é justamente o valor dessa expressão. Se essa expressão é verdadeira, a gente retorna verdadeiro. Se essa expressão é falsa, a gente retorna falso. Então tem um jeito muito melhor da gente fazer isso, que é o seguinte. A gente vai simplesmente retornar essa expressão. Return n maior ou igual a 0. Se o valor dessa expressão for verdadeiro, ele vai retornar verdadeiro. Se for falso, ele vai retornar falso. Vamos ver esse programa em ação? Com 25, ele retornou true. Com -10, ele vai retornar false. Com o valor 1000, ele vai retornar true e assim por diante. Então veja bem, aqui a gente já está começando naquela parte do curso em que eu falei com você que a gente ia decolar. A gente vai fazer muitos exercícios de função. Nesse exercício a gente vai relembrar operadores, a gente vai relembrar comandos condicionais, a gente vai relembrar estruturas de repetição como for, while e etc. E você vai ver que isso tudo vai se juntar em funções que a gente vai construir, funções cada vez mais expressivas, que executam coisas cada vez mais interessantes. A gente chegou agora naquela parte do curso que eu falei que a gente ia começar, a gente estava juntando o ferramental, e agora nós vamos usar esse ferramental para construir programas interessantes, para construir funções cada vez mais interessantes. Eu espero que tenha ficado claro esse vídeo, que você tenha entendido a expressividade que funções elas proporcionam uma linguagem de programação. Nos próximos vídeos nós vamos praticar bastante isso. Por hora é só. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.